Bom dia, irmãos. Graça e paz, eu espero que vocês estejam bem. Eu pensava um pouco sobre se nesse momento ainda, depois de 20 e poucos dias, para alguns mais, para alguns menos, a gente ainda consegue crer, a gente ainda permanece firmados. Podemos afirmar que temos fé sim nos caminhos de Deus e que confiamos na soberania de Deus. Ainda confiamos em Deus independente da circunstância. E eu pensei e lembrei de duas coisas, um versículo e uma história. E o versículo está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, que diz o seguinte: assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo que Deus faz. Irmãos, nós temos certeza que Deus tem os seus caminhos, os caminhos de Deus, nós não sabemos, nós não conhecemos, o que temos certeza é que Deus está presente, Deus está cuidando de tudo. Muitas vezes Ele não nos poupa, nós não somos poupados, mas sempre temos certeza que existe um cuidado. E é assim que nós devemos viver, é com essa garantia que nós devemos viver, confiando em Deus. Pois Deus tem os seus caminhos, e Ele está presente mesmo que seja no meio da tempestade, da luta, da tribulação, Ele está presente com a gente. Tem um versículo em Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz que o seu caminho está no vendaval e na tempestade. Mesmo em meio à tormenta, o vendaval, a tempestade, Deus está no controle de tudo. Por isso que nós devemos, irmãos, nesse momento, continuar descansando em confiança, permanecer crendo que Deus vai fazer do jeito dele, no tempo dele, pelos motivos dele, o que ele quiser, o que lhe apraz, porque ele é soberano. Nós não entendemos, mas cabe a nós crer, cabe a nós confiar. E a história que eu lembrei, irmãos, foi a história de Abraão. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, o seu único filho, o filho da sua velhice, o filho da promessa. E enquanto Deus não mostrou uma solução para poupar Isaque, Abraão caminhou, Abraão providenciou um cutelo bem afiado, providenciou a montaria apropriada, ele olhou o mapa, viu onde era o monte que ele deveria ir, ele foi caminhando em silêncio, porque não tinha nada a dizer, não tinha o que dizer para o seu filho. Mas no final, irmãos, no último instante, Deus segurou a mão de Abraão. Mas enquanto isso não aconteceu, Abraão seguiu o roteiro estabelecido. Ele tinha fé no caráter de Deus, fé que Deus, de alguma maneira, preservaria o seu filho. Como o texto de Eclesiastes nos lembra, irmãos, nós não conhecemos os mistérios de Deus. E por isso que nós, nesse momento, devemos seguir o roteiro, assim como Abraão, confiando que ainda que seja o último minuto, Deus vai intervir. E seguir o roteiro para nós é nos mantermos firmes, nos mantermos isolados, se for possível, nos mantermos ajudando de alguma maneira, mesmo que virtualmente, as pessoas. Nós precisamos nos manter, irmãos, crendo. Precisamos crer na sabedoria de Deus, precisamos manter a fé, contagiar as pessoas com uma mensagem de confiança nesse momento, irmãos. Muitos estão perdidos, desesperados, muitos estão necessitando de uma boa nova e nós podemos trazer essa boa nova, direcionando essas pessoas para Deus, dizer que cremos em Deus, que confiamos em Deus. E junto com isso, irmãos, com a nossa fé, nós precisamos fazer o que nos cabe. Precisamos permanecer firmes, precisamos confiar na soberania de Deus. Nós podemos orar, oremos como se tudo dependesse de Deus, porque depende. E façamos o que depende de nós. Meu conselho para você nessa manhã, a minha reflexão é que a gente permaneça lutando. Lute, resista, confie, creia, porque Deus é soberano. E assim como aconteceu na vida de Abraão, ele nunca chega atrasado. Nós não entendemos os mistérios, mas confiamos na soberania de Deus. Que Deus nos abençoe, que você tenha um dia abençoado.